É muito comum você escutar que a Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira igreja da história. Isso não é um fato. A primeira igreja cristã, ela não tinha denominação. Ela não era presbiteriana, ela não era batista, ela não era católica, ela não era metodista, ela não era Assembleia de Deus, ela não tinha bandeira denominacional. A igreja cristã. Cristã. Como é que surgiu então o catolicismo? Vejamos. No ano 604, o imperador Focas nomeia o bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal. Vale destacar que a essas alturas, as 5 principais cidades com seus líderes buscavam hegemonia: Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, que era a segunda maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, e Jerusalém. Pois bem, no ano 604, Focas nomeia o imperador romano, Gregório I, bispo de Roma, como bispo universal. Ele diz: não aceito, eu não posso aceitar. Nenhum homem, a não ser Cristo, tem o direito de ostentar o título de bispo universal da igreja. E rejeitou o título em 604. Em 607, o próprio Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, bispo universal da igreja, e ele aceita o título, e começa aí, em 607, a instituição do papado. Talvez você argumente: bom, pastor, mas eu já li em livros de história lista de papas desde Pedro. Pedro foi o primeiro papa e todo papa é sucessor de Pedro, diz aí o adágio. Como é que eu vou encontrar uma resposta para isso? Bom, sugiro a vocês o livro O Papa e o Concílio de Janos, cujo prefácio foi escrito por Rui Barbosa, tribuno brasileiro. Curiosamente, o prefácio de Rui Barbosa é 70% da obra. E Rui Barbosa desmonta esta ideia. Por quê que você hoje lê em livros que tem lista de papas desde Pedro? Por causa de um documento surgido na França, no século VIII, chamado As Falsas Decretais de Isidoro, o maior embuste literário da história, tentando recuar o papado ao primeiro século desde Pedro, como se Pedro tivesse sido papa de Roma, bispo universal da igreja a partir de Roma, o que de fato não tem nenhuma base histórica, nem bíblica, que Pedro tenha sido bispo de Roma, muito menos bispo universal da igreja a partir de Roma. Então, essa lista foi um documento forjado, chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Pois bem, o que acontece? Com o fortalecimento da igreja, a igreja se torna muito forte em 2 áreas. Primeiro, economicamente. Segundo, politicamente. É a igreja que depunha reis, era a igreja que punha reis no poder. Mas ao mesmo tempo que a igreja se tornava muito forte econômica e politicamente, a igreja foi se corrompendo doutrinariamente. Para vocês terem uma ideia, muitas doutrinas pagãs foram entrando para dentro da igreja. Por exemplo, o dogma de Maria. Maria, mãe de Deus, Maria imaculada, Maria mediadora, Maria corredentora, a ressurreição de Maria, a assunção de Maria e o seu status de rainha do céu. É claro que nós honramos Maria, mas honrar Maria significa ater-se ao que a Bíblia ensina sobre ela e não acrescentar algo que nem ela acreditava e não podia acreditar, como mulher crente que era no Senhor Deus e no seu Filho como seu Salvador. Outros dogmas vieram na esteira, como o confessionário, como o purgatório, como a transubstanciação, como as relíquias, como a adoração das imagens, como a infalibilidade papal, como a salvação pelas obras, mais tarde como a Inquisição. E a igreja foi se corrompendo e perdendo a sua identidade de uma igreja apostólica, firmada nas Escrituras.